Brasil vem acumulando, ao longo de muitos anos, não é uma coisa recente, uma série de distorções no desenho das regras na qual opera a economia, as empresas, setor privado, setor público, que vem levando a um crescimento estrutural baixo da produtividade. Baixo do crescimento. O Brasil é um país de baixo crescimento, né, há 40 anos, e isso se agravou muito, nos últimos 15 anos, mais ou menos. Por que se agravou isso? Porque essas distorções foram sendo ampliadas. Tem uma pesquisa grande que começou já há uns 20 e poucos anos, em vários países do mundo, em que você tenta... São pesquisas com empresas, né? Você tem censos de empresas, e você compara as diferenças, né, de crescimento econômico entre os países. E um dos fatores que aparece é que uma parte importante da diferença de produtividade de país rico para país pobre, ou de renda média, é exatamente regras ou a proteção de empresas menos eficientes nos diversos setores. Você divide a economia em setores muito finos, e o que observa é que em país rico, né, você tem um processo muito ágil de aparecer empresa, crescer, uma grande parte quebra, aí a que não quebra expulsa a grande que ficou velha, e isso vai aumentando a produtividade. Em país pobre isso não acontece, com a mesma velocidade. A distância é maior entre a boa empresa e as empresas piores em cada microsetor. Então, a grande conjectura que os economistas têm, a tinha da minha pesquisa, é o que a gente chama de misallocation of capital. Os fatores de produção, capital e trabalho, ficam alocados em empresas e tecnologias velhas, defasadas, pouco produtivas. E isso dá uma diferença importante na diferença de produtividade. O Brasil parece um receituário de práticas que preservam empresas ineficientes. O nosso regime tributário é todo distorcido. Então você dá muitas vantagens para empresas, e empresas pequenas, que continuam pequenos, que não crescem. Você tem toda a proteção de comércio exterior, né, que impede que a tecnologia moderna chegue no Brasil e protege empresas ineficientes e defasadas do Brasil. E aí a boa tecnologia, por exemplo, de bens de capital, a boa tecnologia de informática, ela demora muito mais para chegar no Brasil, baixo crescimento da produtividade. E a gente tem um setor público que, em geral, não em tudo, tem exceções como na saúde, mas que, em geral, é muito ineficiente. Para a quantidade de dinheiro que o Brasil gasta com educação, por exemplo, era para nós termos resultados muito melhores. Países que gastam o que o Brasil gasta, e países emergentes, né? Primeiro, tem resultados bem melhores de aprendizado de português da sua língua nativa e matemática. Segundo, quando você olha a evolução ao longo das décadas de anos de escolaridade e produtividade do trabalho, né, você pega os diversos países do mundo, tem com maior ou menor inclinação, tem um resultado comum. Aumentou o ano de escolaridade médio, aumenta a produtividade para o trabalhador. Isso é o normal. Malásia, Chile, Coreia, China. Assim, isso é uma norma. Tem uma exceção que eu conheço, que é o Brasil. É um país que conseguiu aumentar a escolaridade, não aumentou o aprendizado dos alunos e não aumentou a produtividade. Então, desculpe a resposta longa. Então, em primeiro lugar, nós temos problemas estruturais no Brasil, que vem se agravando. O sistema tributário está cada vez pior no Brasil, não melhor. A gente não consegue avançar na agenda de comércio exterior. A gente não consegue avançar na agenda de melhor gestão eficiente dos recursos públicos. Nossa insegurança jurídica desestimula investimentos importantes. Esses são problemas estruturais. E eles estão piorando. Tem uma coisa de curto prazo que está muito preocupante, que é a fraqueza do atual governo. Esse é um governo que se envolveu muito pouco com a política pública. Mandou poucos projetos. Em geral, os projetos estavam muito mal feitos. Previdência é uma exceção. Boa parte do que teve eram variações do que vieram do governo Temer. Participou pouco da agenda legislativa, dos projetos, e com projetos com muitos problemas. De novo, tem exceções.
tem alguma coisa de infraestrutura. Pior ainda, numa negociação muito ruim que aconteceu no Brasil, houve todo o problema das emendas do relator, né? Que é a captura do orçamento público diretamente para deputados e senadores gastarem como quiserem, sem negociar com o executivo. Esse é um projeto que veio, você teve 3 presidências fracas, ou que lidaram mal, e esse processo foi se agravando. Isso vem desde o governo Dilma. E a emenda do relator foi um estrago gigantesco que ocorreu há pouco tempo. Então o Congresso ganhou uma autonomia sem a responsabilização pela política econômica. Então, a quantidade de ideias criativas que aparecem, mas que assim mostram uma falta de competência mínima dos fatos, um voluntarismo, né, uma falta de avaliação de impacto das políticas. Né? A lista do Congresso, Marcos Mendes publicou recentemente uma longa lista, e essa lista está incompleta, porque todo dia estão aparecendo novas. É assustador, parece Brasil dos anos 80. Né? É um retrocesso. Por outro lado, e vou parar aqui, tem uma. No curto prazo, eu acho que tem uma chance de ter, está tendo, aliás, um certo rally nos preços de ativos, não na atividade, a atividade nós estamos numa economia estagnada, mas nos preços de ativos, uma relativa euforia, com a perspectiva, acho, do atual governo não ser reeleito, e de ter um candidato forte que lembre o primeiro governo Lula. Né? Eu acho que esse diagnóstico está equivocado. Tá? E acho que as pessoas estão subestimando a herança que este governo vai deixar. Este governo recebeu uma boa herança do governo Temer, dadas as circunstâncias, e vai deixar uma herança inacreditavelmente complicada, para dizer o mínimo, para o próximo governo. Então, as pessoas estão subestimando isso e subestimando de fato quanto que terá uma versão do que foi 2003. Eu acho que estão equivocados. Eram pesquisas com microdados, né, avaliação estatística e tudo mais. Aqui eu estou entrando no terreno da especulação. Tá? Aqui é muito mais uma coisa que eu não costumo fazer no debate público. Mas, inclusive, essa análise já vem de alguns meses. Né? Que uma sinalização de que esse governo fraco teria dificuldade com ser reeleito e que uma candidatura como a do ex-presidente, que sinalizasse, né, um viés mais semelhante aos de 2003, daria um rally nos preços de ativos. Você fala, olha, está passando, né, o pior está passando. E vamos... O que eu acho que o mercado subestima? Acho que subestima todos os aspectos. Primeiro, o problema gerado pelas emendas, sobretudo do relator, é imenso. Como é que você vai convencer, como é que o novo presidente vai convencer o Congresso, os deputados, os senadores, a abrirem mão de 20 milhões, 15 milhões, alguns com dezenas de milhões de reais, que gastam livremente, sem participar da política, sem ter política partidária, sem ter programa, sem ter uma agenda comum. Né? E num esquema complexo entre os deputados, os parlamentares e o dono da verba da emenda do relator. Muito complexo. É bilateral essa conversa. Olha, você faz isso. Eu não vejo mais discussão de programa. Eu não vejo. E o que está acontecendo são esses projetos de lei absolutamente descabidos do ponto de vista técnico. Mas se o da Eletrobras já era ruim, o que a gente está vendo agora, alguém tem as pessoas estão agindo isoladamente, quer dizer, não tem mais partido com assessores técnicos que vão olhar a literatura, vão olhar os dados, o que dá para fazer, qual é o efeito colateral. Não, é só ver a discussão da PEC dos combustíveis. Né? Cada hora é uma ideia mais disparatada do que outra. Ideias que foram tentadas, que deram errado no Brasil e no resto do mundo. Né? E como se tivesse propostas sem nenhum fundamento nos números. Né? Nenhum. Assim, o mínimo dever de cada de saber os números parece que abandonou Brasília. A soma das emendas, por um lado, né? Com o presidencialismo que se enfraqueceu muito no Brasil nessa década, mas muito. Né? Quer dizer, foi um processo que vem desde 2000, mas entre 2010 e agora, o enfraquecimento da capacidade do presidente de conduzir a política pública foi, né, reduzido
de uma maneira muito impressionante. A medida provisória perdeu muita força, né? Deixa eu poder, né? Todas as mudanças foram feitas no regime legal delas. Aí vieram as emendas individuais impositivas, vieram as emendas de bancada impositivas, agora a emenda de relator, né? E nesse presidencialismo fraco, com verbas distribuídas, esses projetos que se dizem populistas, não são populistas, né? Mas com um estrago do velho patrimonialismo por dentro. Então você faz alguma coisa que, olha, pega o explicatório, não precisa melhorar, né, o auxílio emergencial, do Bolsa Família, não sei o quê. Primeiro, o programa é muito mal desenhado. O Bolsa Família tinha problemas? Tinha problemas. Havia proposta de melhorar o desenho do Bolsa Família, não é um problema, você me dá o dinheiro. A coisa é mais complicada do que isso. Né? As pessoas acham que é só uma coisa simples assim, não, vou lá, dá o pego, pobre. Dá. Não, não. Tem muita complexidade no programa para evitar distorção, para evitar problemas. Quer aumentar o valor? Aumenta mantendo o desenho original ou aperfeiçoando. Não, fizeram. O programa foi muito mal pensado tecnicamente. Segundo, na desculpa do Bolsa Família, o que veio atrás? A emenda do relator e muito mais dinheiro para interesses paroquiais, que nada tem a ver com o bem comum. Né? Então, preocupações que. Enfim, eu acho que o nível de distorção na economia que prejudica o crescimento, que prejudica a produtividade, que protege a empresa ineficiente, está aumentando. Os temas centrais não estão sendo tratados, ou quando são com projetos tecnicamente muito ruins. Veja a discussão da reforma tributária que está parada lá. Muito ruim, proposta do governo do imposto de renda, ou a versão do que está sendo discutido. E essa política pública capturada por interesses individuais. Então, eu acho que vai ser muito difícil enfrentar essa agenda. Né? O presidente tem muita força no primeiro ano, mas é uma agenda difícil. Por outro lado, eu acho que tem um certo. Eu não vou entrar muito na política, mas eu sou mais cético de que a volta do ex-presidente significaria uma volta a 2003. Né? Acho que há vários indícios que não.